E aí, cristãos na política, como é o seu pensamento a respeito disso? Eu queria poder dar boas notícias. Uhum. Eu honestamente, tenho mais maus testemunhos do que bons. Tá. E quando eu digo isso, esses testemunhos vieram de coberturas jornalísticas, de trabalhar com político, de conviver um pouco na Câmara Federal e muito aqui na Assembleia Legislativa do Paraná. Infelizmente, pastor Pascoal, o poder, a gente sabe disso, Ele né? corrompe. Ele corrompe. O poder mostra de verdade o coração do ser humano, né? Mostra o caráter do ser humano. E é tão difícil isso, porque, na verdade, um deputado estadual, federal, um governador, ele nada mais é do que um servo, um Uhum. servidor público. É isso que chama o título, o cargo, é um servidor público. Mas a maioria não consegue agir dessa forma. E aí eu penso até que por conta de nós cristãos termos que ter um compromisso maior de seriedade, porque a gente conhece a verdade, acaba chamando muito mais atenção também os erros, porque a gente não espera, né? A gente não espera um cristão na política que seja corrupto ou que pactue com coisas que não são corretas, com projetos que não vão beneficiar a sociedade, que façam também negociações. E é motivo de muita vergonha. Eu já passei muita vergonha, pastor Pascoal, Uhum. ao dizer que eu era evangélica. Teve uma fase da minha vida que eu dizia que eu sou cristã, mas evangélica eu tinha dificuldade. De tanta vergonha que a gente tinha com notícias de cristãos na política que não honravam o nome de Deus ou que usam o nome de Deus em vão, o que é mais terrível ainda, sabe? Que usa o nome Sim. de Deus para fazer campanha. Ui, isso me causa assim um asco, um desconforto muito grande. E agora, por exemplo, eu tenho visto péssimos testemunhos de cristãos. Alguns até, por exemplo, o deputado que já deu de dedo assim em mim, pastor, dizendo: menina, você tem noção do que são 30 mil votos? Quem é você? Então, assim, menosprezando coisas que a gente não espera de um cristão, sabe, pastor? E na Câmara Federal, via bilhetinhos, passando para as deputadas, coisas horríveis, de assédio, enfim, muito triste. Uhum. Só que eu vejo assim, a nossa responsabilidade é muito maior até do que de quem não conhece a Deus. Porque nós estamos levando aqui a marca de Cristo, entendeu? A gente tem o dever de ter uma postura correta onde quer que você coloque os seus pés. No supermercado, na sua casa, no médico, no frentista, onde você estiver, porque você leva um título de filho de Deus, você tem essa marca. Eu preguei recentemente num encontro aí de pastores e o tema da minha mensagem foi os problemas do crescimento. Tá? Então, nossa conjuntura evangélica e as estatísticas mostram isso, a gente não tem o último censo, vai começar agora o censo, na verdade está atrasado, Sim, mas a gente só tem projeções, então, estimativas. estimativas, então está se dizendo que em algumas capitais chega a ter 60% de evangélicos, outras 40%, isso em termos de capital, e na somatória do Brasil 30% ou 34% de Pode ser. evangélicos. Uhum. Então essas são estimativas que a gente vai ter que comprovar quando o censo ficar pronto. Mas se a gente tem 30% da população, vamos imaginar isso, então a gente está entrando numa esfera que a gente não estava acostumado. É. Porque você acaba tendo 30% da influência, 30% dos alunos nas universidades, 30% de políticos. É. Tá? Só que a gente não estava preparado para isso e nem treinamos essas pessoas para exercerem esse papel. E eu creio que muito do que você falou é culpa também da igreja, que não entendeu que esse crescimento traz com ele também uma responsabilidade da gente preparar tanto os nossos jovens para a universidade, quanto os nossos políticos para poderem fazer a É obra, verdade. não é, que é da política, de servir o público, mas dentro de um viés de valores espirituais.
e de prestação de contas, pelo amor de Deus, de transparência, de visão de vida, né? Por exemplo, só para você ter uma ideia, eu sou pastor da Primeira Igreja Batista de Curitiba, vou completar dia 20, 34 anos de ministério local, 42 anos de ministério ao todo, tá? E eu presto contas, né? Eu presto contas para um conselho, eu presto contas para uma auditoria externa, eu presto contas para a Assembleia da Igreja e, semanalmente, eu presto contas a 4 homens que eu elegi como pessoas que vão checar a minha vida, que podem fazer qualquer pergunta para mim, que eu autorizei para isso. Tá? Quando a Cleusa estava viva, eram casais. Uhum. Aí eu fiquei sem graça. Aí são 4 homens hoje. Tá? Quase que um conselho dos sábios. E a gente ia lá e eles checam. E aí, como é que está isso? Como é que está aquilo? E aquilo outro? Uhum. Né? Vamos orar por isso, vamos orar por aquilo. E é interessante que quando a gente dá essa liberdade, eles fazem as perguntas que você não gostaria que eles fizessem. Ainda bem. Porque Deus usa isso, né? Sim. Então, porque eu digo assim, que um pastor, ele só tem uma coisa, credibilidade. O dia que ele perder a credibilidade, acabou o ministério dele. Agora, é interessante que a Bíblia chama os políticos de pastores. Quando você lê na Bíblia, especialmente no Velho Testamento, a Bíblia vai chamar os dirigentes do povo de os pastores de Israel. E a única coisa que eles têm é credibilidade. E tem que estar acertado com a vontade de Deus, com o processo de Deus. E eu acredito, essa é a minha opinião, que um político cristão, ele não tem uma ideologia formal, direita ou esquerda. Exato. Ele tem uma cosmovisão cristã que tem que determinar tudo. Aqui. A palavra de Deus vai julgar. Ah, mas você não pode impor a sociedade. Não, não estou impondo nada. Essa é minha visão de vida. Uhum. E eu estou lá para dizer qual é a visão de vida que eu acredito. Não é? Nossa, pastor, o senhor falou tudo. E tem uma fala que eu gosto muito do prefeito Rafael Greca, que ele fala assim, que os excessos na política, as ideologias, os excessos, infelicitam a sociedade. E isso é verdade. Porque os excessos nos tiram os olhos daqui. Uhum. Aqui está o guia, não precisa. Se a gente for para cá, está tudo aqui. O que tem que nos balizar, as decisões tem que ser ali. E um dos exemplos que está ali, que a gente deve seguir na política, é exatamente esse do conselho. O conselho dos notáveis, o conselho dos sábios, não tomar decisões sozinho. Um político não deve, não pode tomar decisões sozinho, porque são decisões complexas, são difíceis. Então, quando você ouve o conselho, a chance de você errar é menor. É menor. Eu acho que sempre tem que ter isso, pastor Pascoal, o conselho e abrir também para o seu público. O que impede? Vai ter uma votação importante? Coloque lá, abre na hora para o seu público. Gente, está em votação aqui. Qual que é a opinião de vocês? Igual o pastor está pegando ali, o que der mais já é uma amostra. Entendeu? Então, a gente tem que seguir por aí, porque nós estamos ali numa condição, volto a dizer, de ser porta-voz para outras pessoas. Não importa, não é uma opinião de um. São milhares de pessoas que colocam um deputado ali para representar essas milhares de pessoas. Isso precisa ser entendido. Agora, a base da decisão tem que estar aqui. Uhum. Se for preciso a gente desagradar o outro para fazer o que está aqui, aí sim. Uhum. Eu acho que o compromisso é com o senhorio de Cristo na nossa vida. O que é esse senhorio de Cristo? Não é ser um beato, né, no sentido de um religioso, tá? Mas é de ser uma pessoa comprometida com aquilo que são os valores do reino de Deus. Exatamente. Por quê? Porque se o reino de Deus tem valores para a sociedade, é porque é o melhor que pode existir. Então eu vou ter que levar o melhor, não posso levar mais ou menos, tem que levar o melhor. Não é? Eu vou te dar um exemplo do aborto, tá? Se a Bíblia, se o Senhor sempre fala pela vida, defende a vida, a preservação da vida, nós
vamos nos posicionar contra, porque vai contra a palavra de Deus. Não é porque um viés ideológico ou o outro apoia ou recusa, defende. Não importa. Entendeu? É isso que nos dirige. E outra, quando a gente estuda a ética, né, a gente vai descobrir o seguinte, que sempre vai existir dilemas éticos. Tá? Claro. Então, os dilemas éticos, eles vão colidir dois valores importantes. Tá? Então, na questão do aborto, você tem o valor do direito da mulher com o seu corpo. Tá? E você tem do outro lado a vida. Então você é obrigado a hierarquizar esse processo. Tá? Então o que vale mais, o direito para o corpo ou o direito à vida? E se eu generalizar isso na sociedade, sem colocar que é aborto, você vai dizer, claro, a vida, ótimo. Tá? Aí o que acontece? Quando começou esse processo todo, não é? Começou então também uma discussão. Então quando começa a vida humana? Entendeu? Aí assim, não, começa na fecundação, não, começa no embrião, não, começa no feto, tá? E aí então diz, não, a vida humana só depois... Ora, as bolas, isso parece que é uma loucura. Aí você vai para um outro nível. Não, o problema não é a vida humana, é que você não pode tirar essa criança para matá-la fora do ventre, que aí é assassinato. Aí então você vai para alguns países que fazem aborto até os 9 meses, tiram a cabecinha do bebê, seccionam aqui a nuca dele, para o lado de fora, e devolvem para o ventre para ela expelir naturalmente. E diz que isso é um aborto. Então, assim, quando você olha para essa realidade, você diz assim, está havendo uma confusão muito grande. Né? E aí a gente tem que aprender a lidar com esses conflitos da ética. E quando você lida com a sociedade, você vai lidar com muitos conflitos da ética o tempo inteiro. O tempo inteiro.